Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Irmãos, eu estou no último capítulo do nosso credo oficial. Estou no capítulo de número 24, que fala sobre a família. Então, eu já defini a família para os irmãos. Eu falei acerca do casamento. Falei também acerca dos propósitos do casamento. Eu acho que foi aqui que eu terminei semana passada. Falei como é que nós cremos no casamento, né? Nós cremos no casamento do tipo monogâmico, né? E entre homens e mulher, homem e mulher. Nós não cremos em qualquer outra forma de casamento que se possa existir nesse mundo. E eu disse aos irmãos alguns exemplos. Existem outros tipos de casamento aí, não é? Até citei o exemplo absurdo aí de homens que estão se casando com animais e até com bonecos. Já pensou? Né? Com boneco, com animais e várias formas de casamento. Então eu falei sobre os propósitos do casamento e hoje eu quero começar a falar com os irmãos, e creio que eu termino hoje, encerro o capítulo 24, acerca de pai, mãe e filhos. Como eu já disse para os irmãos, eu estou falando do credo, eu estou falando da maneira como nós cremos. Semana passada eu comecei a falar sobre o credo, comentar com os irmãos e ressaltar para os irmãos que as questões mais difíceis que nós temos a responder nessa vida, ou as decisões mais difíceis que nós temos que tomar, o melhor caminho é nós seguirmos a Bíblia Sagrada. O melhor caminho a seguir é o caminho da Bíblia, é fazer o que a Bíblia manda fazer. Já sabendo, né, irmãos, que a Bíblia contraria o mundo, tá certo? Que nós estamos na contramão do mundo. Nós não andamos em conformidade com o que o mundo nos determina. Nós andamos em conformidade com a Bíblia Sagrada. Eu até citei aos irmãos o caso do aborto, que a legislação ela autoriza o aborto em duas situações, né? Primeiro, se a gravidez trouxer risco para a mãe, cadê Maritiana e Mogmar? Estão ali, não é isso? Então é autorizado o aborto, ou em caso de violência sexual contra a mulher, que o Código Penal define como estupro. Nesse caso, de uma gravidez indesejada, a decisão já é favorável ao aborto. Então, irmãos, mas nós que somos crentes, embora as situações mais complicadas que isso possa gerar, nós ficamos com a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Não matarás. E é um postulado, foi lido hoje pelo irmão Samuel aqui. A Bíblia diz, não matarás. Ninguém tem o direito de matar. Então, nós não somos a favor do aborto em nenhuma circunstância. Tá certo? Agora, quando o assunto é família, eu já falei para os irmãos, aliás, que pai e mãe, o pai e a mãe integram de forma originária e determinante e estruturante também a família, né? E a eles a Bíblia Sagrada impõe alguns deveres. E é esses deveres que eu vou começar a falar hoje. Vou falar para os pais e para as mães, depois eu vou falar para os filhos, tá certo? Então, primeiro os pais e as mães. O pai e a mãe integram de forma originária, determinante e estruturante a família. E aí eu já falei, inclusive, essa história de pai e mãe é interessante, porque parece uma coisa assim, você vê que é uma coisa completamente fora de moda.
Mas você acredita que tem jovens hoje em dia que colocaram na cabeça a história magnificante de não casar? Eu não quero casar na minha vida. Comece a orar e a perguntar a Deus os propósitos dele para a sua vida. Porque o casamento, inclusive a procriação, é um dos objetivos do casamento. Um casal sadio, ele almeja, tá certo? Casar e ter filhos. Não é? Ali na congregação Colombo, Maicon conheceu a irmã Graciele, que na época que eu passei por lá era líder dos adolescentes. Vou citar o nome porque é uma bênção muito grande. E a irmã Graciele, pela medicina, era extremamente impossível engravidar por uma série de questões. Ela não podia, não havia a menor possibilidade dela ser mãe. E ela chorava, porque ela cuidava dos adolescentes, né? Era de uma maneira impressionante, de buscar em casa, de vestir, de chorar, de enxugar lágrimas, de dar banho, de tudo que vocês possam imaginar. Só que um dia ela estava chorando na igreja e chorando, dizendo: Senhor, eu cuido tanto do filho dos outros e nunca o Senhor vai me dar um filho. Naquele dia Deus falou com ela no culto e adivinha, o menino já tem 3 anos de idade. Está lá o Benjamin sadio, não é? Foi apresentado aqui, inclusive. Não sei se vocês lembram. Você lembra, Eduardo? Ela veio aqui e trouxe a criança aqui, pediu permissão ao pastor Adair Torinho lá na Colombo, na época, e trouxe a criança aqui para eu apresentar. E foi apresentada a criança. Então, irmãos, ser pai e mãe e ter filhos está na Bíblia Sagrada, tá certo? Inclusive a procriação é um dos objetivos do casamento. Agora, o pai e a mãe, eles têm alguns deveres, né? Ele tem o dever de sustentar. Isso aqui é interessante, porque não só, quando eu falo de dever, eu falo de obrigação. O pai e a mãe têm o dever de sustentar. É o seguinte, irmãos, quando o filho nasce, já não mais vivem o pai e a mãe, agora vivem os filhos, né? Quem é pai aqui, mãe, sabe disso. Agora as prioridades são os filhos, literalmente, né? A gente tem visto na imprensa o que? Pai, nos últimos dias parece que está na moda, e a polícia tem encontrado vários locais, inclusive em Santa Catarina, onde os filhos estão abandonados. E são casos absurdos que a imprensa tem mostrado. Não sei se vocês estão observando isso. Caso de crianças vivendo ao meio de fezes de animais. Não é? Tinha uma casa que estava nascendo até feijão no sofá, de tão abandonada que estava. E 4 criancinhas, mais velhinhas de 3 anos e pouco, quase 4 anos, abandonadas ali pelos pais, enquanto os pais estavam na folia aí na rua. Não é? Isso aí tem dado na imprensa, aí não é coisa minha, é só você procurar lá na imprensa que você encontra. Então, os pais, biblicamente falando, eles têm a obrigação de sustentar, de formar, tá certo? De disciplinar os filhos e de instruí-los de forma moral e espiritual. Quer ver? Eu vou mostrar na Bíblia a vocês. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 14. Diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 14. Vai dizer: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos ler a partir do versículo 13. Pois todos nós, aliás, espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia, porque às vezes eu anoto isso aqui com sono e sua graça. Primeiro, 2 aos Coríntios, tá certo? 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 14, me perdoe, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz assim: eis aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais,
mas os pais para os filhos. Tá certo? Os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos. Também olha aí o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, como vocês sabem, Provérbios capítulo 31. Os Provérbios não é um livro profético, é um livro de sabedoria. Tá certo? O que temos nos Provérbios não é profecia, é sabedoria. Provérbios capítulo 31, versículo de número 15. Diz assim, ó: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, a primeira coisa que o pai tem obrigação de fazer é sustentar a sua casa. Tá certo? Os pais têm a obrigação de sustentar a casa e sustentar os filhos principalmente. Isso aqui, irmãos, é prioridade. Tá certo? Isso aqui é prioridade. É interessante a gente falar sobre isso, porque tem pais de 40 anos, 50 anos de idade, que quer se comportar como jovem, como um jovenzinho de 12, 13. Não é? Tem pais que a gente tem que se exercitar, não é? Por sinal, agora eu estou sendo chamado a atenção para voltar a praticar exercício físico, faz parte. Mas isso se coloca em risco. Se coloca em risco o sustento da minha casa, isso aí é um erro, eu estou errado. O sustento da casa está em primeiro lugar. Antes de qualquer lazer, antes de qualquer prazer, antes de qualquer vaidade, tem que ter o sustento do lar. Tá certo? Olha, eu vou falar uma coisa segundo a Bíblia Sagrada e de uma forma sadia. Eu estou falando segundo a Bíblia. Tem pessoas deixando a casa passar fome, tá certo? Em nome de um passeio. Não, tenho que viver a vida. Irmãos, daqui a pouco está doente e morre. Eu vi uma pessoa, eu tenho 43 anos de idade, às vésperas de completar 44 anos. E tem pessoas que é fraco, cai os pedaços dos ossos, cai os cabelos, dentes, tudo. E diz assim, e olha para você e diz, é porque eu nunca me alimentei bem. Eu trabalhei com uma pessoa, eu levava para a universidade todo dia, uma vasilhinha assim, mais ou menos a espessura assim, era o meu almoço, todos os dias. E aquilo ali era controlado pelos nutricionistas, pelas pessoas que nos rodeavam. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que vivia desmaiando, andava no corredor limpando o chão, daqui a pouco desmaiava. Daí eu tinha que correr lá para socorrer ela. E eu uma vez sentei perto dela e disse, por que a senhora é tão fraca? Aí ela disse assim, é porque a gente não tem muita coisa para comer em casa. Aí eu disse, mas eu olho para a senhora, vejo a senhora tão chique. Nem as professoras da universidade saem tão chique quanto a senhora. Não é? O meu menino nasceu e pediu a mim, e eu nunca pude dar a ele aqueles carrinhos elétricos. Tem uns carros elétricos que botam o menino dentro, carregam e saem dirigindo, como se fosse um carro de verdade. Ele me pediu, eu nunca pude dar um carro daquele, mas acredito, o netinho dela tinha um, que ela deu. E eu disse assim, mas a senhora parece ter uma vida tão boa. Ela disse, não, Marcelo, que eu deixo de comer, eu deixo de comer com minha família para comprar aquilo ali. Daí eu sentei com ela e fui mostrar na Bíblia que está errado. Eu disse, o que é que a senhora almoça todo dia? Eu vou dizer para vocês o que ela almoçava. Ela pegava uma salsicha, partia no meio e partia no meio de novo. E comia 1/4 da salsicha com um pouquinho de arroz todos os dias. Em nome da vaidade. Pastor, isso está errado? Está errado. O sustento da família tem que estar em primeiro lugar. E eu estou falando do sustento no sentido de alimento. Mas tem uma coisa que eu observo que muita gente negligencia, é a questão da saúde também. A saúde, irmãos. Eu conversei com um irmão outro dia, e o irmão passando mal, morrendo, caído no chão, cheio de dor. Eu disse, irmão, vamos para o hospital, tal. O irmão não tem plano de saúde? Ele disse, tenho. E por que você não já foi no hospital, criatura? Vamos lá, eu levo você. Aí ele disse, não, é porque se eu for no hospital, o meu plano é com coparticipação. Aí no final do mês vai vir descontado do meu salário. Mas rapaz, é a sua saúde, rapaz.
Não, eu não vou gastar dinheiro com saúde, eu prefiro esperar, não é? Ficar à beira da morte, pegar na mão do dito cujo, para depois pedir perdão a Jesus, soltar da mão do dito cujo e ser curado. Irmãos, a prioridade é o sustento. Se tinha alguém aqui com esse pensamento, tem que mudar o pensamento. Você imagina deixar o filho sofrer, o marido deixar a esposa sofrer, porque não quer gastar dinheiro com a saúde dela. É assim, irmãos, olha, a esposa está doente, a gente tem que abrir mão de tudo e pegar e pagar o tratamento dela. O marido está doente, a esposa tem que deixar de ser vaidosa e abrir mão de tudo para pagar pela saúde do marido. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que gastam R$1 milhão com um cachorro, mas não tem coragem de comprar um milhoral para um filho em casa que está doente. Vocês acreditam num negócio desse? Então não é bíblico. A Bíblia é sagrada, eu estou ensinando a Bíblia para os irmãos. Os pais têm o dever de sustentar a casa. É verdade, irmão, sustentar a casa. Poucos dias um diácono da igreja esteve aí conversando comigo, de uma das congregações do nosso setor, e disse assim: pastor, eu tomei uma decisão e eu vim aqui falar com o senhor para ver se eu fiz certo. Eu disse: o que é? Ele disse: deu problema na vesícula lá da minha esposa. E não tinha vaga nos hospitais públicos e tinha que internar. Foi o que eu fiz, vendi meu carro, na hora apareceu um cidadão, pagou a FIP no meu carro, vendi, e para fazer a cirurgia da minha esposa, tudo pago. E aí minha família está me acusando que não era para eu ter feito isso. Só acho que eu estou errado? Eu disse: negativo. O Deus que mandou o comprador do seu carro, Ele vai lhe dar outro carro porque você cuidou da sua casa. Você sabia disso, irmãos? Então já vão aprendendo aí. Sustentar. Segundo, formar. Olha aí, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7. É importante saber disso porque o casamento não pode ser uma aventura. Deuteronômio capítulo 6, o quinto livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 6, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus. Diz: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado. Deixa eu ler o versículo 6, que é o início do parágrafo. Olha o que é que diz aí, versículo de número 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí o versículo 7 diz: e as intimarás a teus filhos. Olha o que é que a Bíblia fala: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha só que o exagero da Bíblia, quando ela fala acerca da palavra. Ela diz assim, ó: vocês vão falar assentado, andando, deitando e levantando. Agora tem um detalhe, que a Bíblia diz: vocês vão intimar os seus filhos. A segunda obrigação dos pais aqui, do casal, é formar os filhos. Formar, irmão, se preocupar com a formação. Outra negligência grande é a formação. É colocar os filhos para estudar. É verdade, irmãos, e cobrar a lição todos os dias. É duro você disciplinar os filhos. É duro, quem é pai aqui sabe. Não é fácil você pegar um menininho como Pedro e sentar e dizer assim: diga aí quanto é 1 mais 1. Ele diz brincando. É bem capaz dele não saber e o Pedro saber. Mas você dizer quanto é 1 mais 1, e ele com preguiça: diga quanto é 1 mais 1. Quanto dizer não vai se levantar daí? Quem é pai sabe que quando o filho olha para a cara da gente e faz uma carinha de choro, você se quebra todo, não é? Diga aí, irmã Sônia, essa hora com o netinho agora. Não dá vontade de ir lá e salvar ele? Não é? Tira ele daí, porque dá dó. Mas a Bíblia Sagrada manda a gente intimar. Ou seja, os pais são responsáveis pela formação dos filhos. Eu vou falar uma coisa, irmãos, interessante. Uma coisa dura, mas a Bíblia Sagrada nos confronta. Tem filho, irmãos, de 4 anos de idade mandando nos pais. Tem filho pequenininho mandando nos pais.
Pai dizendo assim, senta aí. Ele diz, não, senta não, sente você. Sente você. E tem pai sentando e obedecendo os filhos. Né? Tem, eu estou falando com conhecimento de causa. Tem filho com 6, 7 anos de idade que manda em casa e não estuda. Tá certo? Lá eu já sofri algumas coisas como dirigente de igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu peguei um rapaz na igreja. Você conhece esse caso também. Peguei um rapaz na igreja e cuidei do rapaz. E coloquei o rapaz para estudar. E depois eu consegui um emprego para ele. E organizei a vida dele toda. E eu pensei que o pai dele ia ficar orgulhoso. Aí quando foi um dia, o rapaz ligou para mim e disse, pastor, o meu pai pediu para o senhor vir me fazer uma visita em casa, que ele quer lhe conhecer. Aí eu fui lá, pensei que ele ia agradecer, obrigado por fazer do meu filho um homem, que ele agora está estudando, fazendo um curso técnico e trabalhando. Quando eu cheguei lá, o homem sentou na minha frente assim, ó, botou uma cadeira aqui para mim e sentou na minha frente assim, ó, olhou para mim e cruzou os braços. Você que é o pastor Mário Sérgio? Eu disse, sou. Eu quero lhe dizer uma coisa. Na minha casa, filho meu não estuda e trabalha não. Aí eu fiquei, não estou entendendo. Ele disse, eu não coloquei filho no mundo para estudar e trabalhar. Ou meu filho estuda ou trabalha. Eu lhe chamei para dizer que aqui em casa é assim. Ou estuda ou trabalha. Eu não quero filho meu se matando por aí, como se fosse. Aí eu disse assim, rapaz, você tem uma casa tão bonita. Aí ele disse, que é verdade, pastor. Eu gostei tanto dessa casa, tão ventilada, da entrada até aqui, o meio da sala. A gente sente o vento assim, né? Um negócio bonito, arrumada. Aí ele disse, deixa eu lhe mostrar a minha piscina. Foi me mostrar uma piscina com borda 3D. Eu nem sabia que tinha isso, mas me mostrou com borda 3D, com um espelho embaixo. A pessoa toma banho, penteando o cabelo. E uma coisa interessante, aí eu disse, me diga uma coisa, você roubou isso aqui tudinho? Aí ele ficou sério, olhou para mim e disse, não, isso aqui foi com muito esforço, rapaz. Disse, sim, você achou no lixo? Ele disse, não. E por que você não quer que seu filho estude? E porque você é advogado, me diga uma coisa, alguém deu para você o diploma de presente? Ele disse, não, tive que estudar muito. Por que você não quer que seu filho estude? Para você chegar até aqui, você teve que trabalhar muito tempo. Por que você não quer que seu filho trabalhe? E eu abri a Bíblia e mostrei para ele que é obrigação dos pais formar os filhos. Os pais que estão aqui, coloquem seus filhos para estudar e cobre dele a lição todos os dias. Pastor, é duro, ele não quer estudar. Irmão, discipline o seu filho. Eu estou mandando pegar um pau e matar, não. Dar no meio da cabeça, não. Eu estou mandando disciplinar, sentar e dizer para ele, você precisa estudar. Sem estudo você não vai a lugar nenhum. Você sabia que para ser pastor tem que estudar muito? Você sabia disso? O povo pensa que para ser pastor, o povo pensa que ser pastor é ser a pessoa mais derrotada do mundo. Não deu certo, em canto nenhum vai ser pastor. Não, na minha igreja não é assim. Agora isso ninguém me deu de presente com uma sacola não. Isso aí é muito estudo, isso não é fácil. O povo aí que é descendente de alemão, vai aprender a falar alemão para você ver como é bom. Como o alemão é um idioma bom de falar. A quem já se arriscou, a quem sabe, glória a Deus. Quem não sabe ainda, vai tentar aprender para você ver como é bom. É verdade, irmão, não é fácil não. Os pais têm a obrigação de formar os filhos. Também, Efésios capítulo de número 6, vocês já entenderam o que eu quero dizer. Formar os filhos. Investir na formação dos filhos. Tá certo, irmão? Investir na formação dos filhos. Comprar o caderno para ele. Comprar o lápis para ele. Né, irmãos? A gente não tem, às vezes, condições. Eu estava conversando com o José esse final de semana e ele estava falando dos brinquedos da época dele. E eu disse, não, na minha época os brinquedos eram latão, cheio de areia. Aquele que passava o arame e saia puxando na rua. Era o brinquedo mais chique da minha rua, era aquele. Aí eu era metido a tio Patinhas, tio Patinhas é amarrado. Metido a cientista, aí eu pegava e amarrava umas 5 latas, assim, minha lata era mais bonita. Que eu puxava umas 5, 10 às vezes, né? E era a mais invocada da rua. Era o brinquedo da gente. Mas era tudo feliz, irmão.
não faltava o lápis para estudar, não faltava o caderno para estudar, não faltava, tá certo? Eu lembro de eu chegar chorando em casa e dizer ao meu pai que eu não tinha dinheiro, era o único da escola que estudava em colégio privado, e era o único da escola que não tinha condições de comprar o livro. E ele recebeu o dinheiro no final do mês, está aí, tome, compre o seu livro. E algumas vezes eu comprei, outras eu dizia, não, um dia Jesus vai mandar, e Jesus mandava. Tá certo? Então os pais têm a obrigação de formar os filhos. Também, nós lemos Efésios 6 e 4, aonde diz, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, os pais também têm a obrigação de disciplinar os filhos. A disciplina, né, irmãos? A disciplina, nós somos disciplinados. Quer ver uma palavra, Tony, que Jesus me deu ontem, que eu anotei ali, e eu não sei qual vai ser a oportunidade que eu vou pregar aquela palavra? É que Deus é especialista em frustrações. Não é interessante isso? Porque Deus é especialista em realizações, mas também em frustrar. Se for para Deus lutar por você, para você permanecer fiel no caminho dele, ele é capaz de frustrar os seus objetivos. Me diga uma coisa, qual foi o pecado do rei Davi em desejar construir uma casa de cedro para Deus? Eu vou construir uma casa de cedro para Deus, porque eu habito em casa de cedro, meu Deus entenda do deserto. Foi o que Deus disse, eu não preciso de casa de cedro, eu preciso que você seja crente, rapaz. Agora, aí Deus disse assim, agora vai vir um após você, da sua descendência, que vai construir uma casa, e a minha glória será sobre aquela casa. Se cumpriu a palavra em Salomão. Você sabia que Deus é especialista, se for para salvar um crente da morte, em frustrações? Por isso que a gente tem que andar certo no caminho do Senhor, porque se a gente não tiver certo, Deus é capaz de frustrar um sonho nosso para salvar a nossa vida. Agora, porque Deus nos disciplina, isso diz respeito a disciplinar. Vocês concordam comigo? Deixar de dar alguma coisa, né, irmãos? Abster de alguma coisa, impor um limite, diz respeito à disciplina e à admoestação do Senhor. Eu estou falando do Senhor, tá certo, irmãos? As palavras, vocês já viram aí, todo mundo aí que tem um pai e uma mãe, eu já teve um dia. Você já viu como a palavra do seu pai dói? Você já viu? Ainda hoje a palavra do meu pai tem um peso. Você já viu aquele negócio outro dia? Acho que foi em Meritiana, a gente estava conversando ali, e ela falava, ela comentou, ela disse assim, eu passava uma semana para fazer uma coisa, mas quando dizia, lá vem seu pai, eu fazia em 10 segundos. Mas quem não passou por essa experiência aqui? O pai, quem não passou pela experiência do pai dizer assim, eu vou quebrar a sua cara, agora, eu vou quebrar a sua cara. Aí chega perto e faz. E parece que dói mais do que uma surra de pau. Você chora de se acabar porque o pai deu uma... Como é que chama isso aqui, Samuel? Peteleco. Não é porque o pai deu um peteleco. Você já viu como a voz do pai dói? Pode ser o filho mais errado do mundo, mais atrevido do mundo, mas a voz do pai tem um peso. E é por isso que eu estou dizendo, eu não estou mandando ninguém pegar um pau e quebrar a cabeça do filho, não. Se precisar disciplinar, tem a maneira correta de disciplinar, inclusive com Benedita. Lá em casa tinha Benedita, é uma colher de pau que minha mãe tinha, que ela botou o nome carinhosamente de Benedita. E quando meu irmão, eu, graças a Deus, nunca apanhei de Benedita, Jesus me livrou. Mas eu vi meus irmãos levar surra cinematográfica, daquelas, Osés, de querer fugir de Benedita e meu pai pegar meu irmão no ar, assim, pô! Né? Com Benedita. Eu estou mandando bater dessa maneira. Mas uma pancadazinha na mão, sendo do pai ou da mãe, tem um efeito todo especial na vida do filho. Você sabia disso? Nem sempre é necessário bater ao extremo. Agora, a voz do pai tem um peso. Se o pai sentar com o filho, tiver uma conversa com ele, tem um peso. Pode acreditar como tem um peso. A Bíblia Sagrada diz que os pais têm o dever de disciplinar os filhos. Também instruí-los moral e espiritualmente.
Irmão, me diga uma coisa, qual é a dificuldade que tem de abrir a Bíblia com o filho, sentar, ó. As pessoas pensam que tempo de qualidade com o filho é só pegar o filho e levar para o Beto Carreiro. Não, eu vou ter um tempo de qualidade. Aí pega o filho e leva para a farra. Tempo de qualidade é um tempo de atenção. Tá certo? É um tempo de atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo de um tempo de qualidade que muitos pais não têm com os filhos. É quando o filho chega da escola, sentar com o filho, pegar a lição e dizer: o que você aprendeu hoje? Fala para mim o que você aprendeu. Aprendi sobre o descobrimento do Brasil. Diga para mim aí quem descobriu o Brasil. Isso é ter tempo de qualidade com os filhos. E muitos pais não têm mais esse tempo, porque para eles isso não é mais qualidade. Quer ver um tempo de qualidade? Vou falar para você. É sentar com os filhos e pegar a Bíblia e dizer para ele assim: ó, meu filho, só Jesus pode levar você para o céu. Sabe por que você tem que ser fiel a Jesus? Porque está escrito: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao céu a não ser por mim. Isso é ter tempo de qualidade com o filho. Também é obrigação dos pais, instruir os filhos de forma moral. Por exemplo, a gente forma um marido desde criança. É dizer para o filho: homem que bate mulher é covarde. Sabia disso? E Jesus não aprova isso. É olhar para a mulher e dizer: mulher que é infiel ao esposo, que fala mal do marido, é uma mulher tola. Porque a Bíblia diz que a sábia edifica a casa, mas a tola destrói com a própria mão. Você ensinar isso para o filho, é você criar o seu filho formar o seu filho moralmente. Por exemplo, ó filho, eu vou dizer uma coisa a você. A Bíblia diz, ó, que nós não devemos furtar. Né? Você sabe que tem uma diferença entre furto e roubo, né? O roubo tem o uso da ameaça, grave ameaça ou força. Tá certo? O roubo é aquilo que faz por força. O furto é aquilo que faz na surdina, sem que a pessoa perceba. Não tem uso de força, de ameaça, grave ameaça. A Bíblia diz: não furtarás. É sentar com o filho e dizer: sabe quem foi que disse que a gente não pode furtar? Foi Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Aquela pessoa que tem pessoas que não furtam, que não pega nada de ninguém devidamente, mas recebe. Então você não deve nem pegar na casa das pessoas o que é delas, nem receber de outra pessoa o que não pertencia a ele, porque você vai estar furtando da mesma maneira. Isso você está formando o filho moralmente. Você está formando uma pessoa de bem. Tá certo, irmão? Está formando uma pessoa de bem. Eu estava aqui outro dia, chegou um menino ali, 2 meninozinhos na rua, pequenininho. Cadê a irmã Nilza? Está ali, os menininhos do tamanho dos dela, casalzinho. O shortzinho sujo, de sandalinha, bateu palma ali. Aí uma menina disse assim: pastor, eu achei esse terno aqui ali na rua e botei a mão dentro do terno, está cheio de dinheiro e tem uma identidade dentro. Não é seu não? Eu disse: não, mas pastor não usa terno? Eu disse: mas esse aí não é meu, deve ser de outro pastor. Aí a meninazinha disse assim: então vamos deixar aqui, pastor? Deixa aí com o senhor na igreja. Aí eu disse: não é melhor entregar alguém? Ela disse: não, eu quero que fique com o senhor, porque não é nosso. Não é bonito isso, né, irmão? Não é nosso. Quando ela disse isso, eu fui lá e recebi, e botei no batentezinho ali da próximo portão, e disse assim: Jesus, manda o dono. Não demorou 10 minutos, lá vem um homem, né, porque senão era crente. Aí disse assim: pastor, você não viu um terno por aí não? Eu disse: você perdeu o terno? Ele disse: eu parei ali na mercearia, pedi para ir ao banheiro, que a situação estava grave. E tirei o terno e deixei do lado de fora. Quando eu voltei, o terno não estava mais. Eu disse: passou 2 criancinhas deste tamanho entregando o seu terno. Aí mostrei a ele. Ele falou: glória a Deus, pegou o terno e saiu. Não é uma coisa bonita isso? Os pais precisam formar os filhos moralmente. Os pais precisam ensinar o filho o que é palavrão e o que não é. Mas espera aí, pastor, eu ensino, mas ele chama. Ele vai, todo menino passa pela fase de chamar palavrão, de fazer, de talvez se tornar violento, principalmente quando ele começa a se relacionar com os outros.
Mas o pai precisa sentar e dizer para ele, ó, não fale isso porque é errado. Seu coleguinha fala porque o pai dele não educa ele, mas você é uma pessoa educada. Sabia disso? Há poucos dias o meu estava falando assim, ele puxou a Thaísa para ser animado demais, empolgado demais, e estava me contando as coisas, chegava em casa e dizia, pai, é tão bonito, pai. Aí eu disse assim, ó Mário, depois eu ri, né? Aí depois eu disse, eu não entendi nada que você falou. Não entendi nada, rapaz. Faz assim, ó, vamos falar de novo, papai. Vou ensinar você a contar uma piada. Você fala, respirando, e no final da piada você ri. Vai ser engraçado. Agora fale de uma maneira que as pessoas entendam o que você está falando. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para você na rua e vão dizer, olha como aquele menino fala, ninguém entende nada que ele diz. Agora você concorda que tem pais que não ensinam mais os filhos a isso? Não é? Aí depois diz assim, seu filho é muito educado. Mas é porque ele é ensinado, a gente perde um tempo sentando, se é que isso é tempo perdido, e ensinando a ele a ser uma pessoa de bem. Você está entendendo, irmão? O assunto é meio pesado, mas é a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina a formar os filhos moralmente e espiritualmente. Ensina os filhos, né, irmãos, a não blasfemar contra Deus. Quer ver um defeito? Ensine os filhos, não fale mal da igreja na sua casa. Não fale mal da igreja na sua casa. Porque os filhos estão lá, ó, ouvindo. Vocês já viram Pedro? Eu falei de Pedro aqui. Vocês já viram Pedro rodando aqui no meio da igreja? Já viram Pedro rodando? Às vezes a gente está pregando, aí ele começa a imitar o povo aqui no reteté. Aí ele começa a rodar. Vocês já viram que ele faz igualzinho a mim? Agora, quantas vezes, Michael, eu fui lá na sua casa e ensinei Pedro a rodar? Por sinal, pelo jeito de Pedro, ninguém diz nunca que ele está prestando atenção. Mas ele está ali, ó. É capaz de dizer com riqueza de detalhes, né? Você já cuidou dele algumas vezes, sabe disso. Ele é capaz de dizer com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu. Eu fui aconselhar uma pessoa em casa. Quando cheguei lá, eu não sabia de nada daquela família. Por sinal, nem congrega conosco. E eu fui lá aconselhar eles, que eles não queriam mais ir para a igreja. O pastor deles pediu para eu ir lá aconselhar eles. Quando eu cheguei lá, me sentei com o obreiro na cozinha. E a esposa ficou com o filho, mas assim. Eu ouvi aquele obreiro falar 2 minutos para mim. Depois eu já deduzi quem era ele, o perfil dele. Eu disse, sabe por que você não quer ir mais para a igreja? Sabe por que seus filhos é tudo inimigo da igreja? Não querem saber de Deus? Porque você fica falando mal da igreja na sua casa. Fica falando mal das pessoas. Não faça isso, irmão. Você está levando maldição para dentro da sua casa. Não pode falar mal da... Já pensou? Aquele casal que eu falei hoje de manhã. O casal falando mal do pastor. Como é que vai crescer esse filho? Ouvindo um casal dentro de casa falando mal do pastor. Você está vendo a nossa igreja como é uma bênção? Está vendo a nossa igreja como uma bênção? Tem estilos diferentes aqui, né? Você chama o coral aqui, e é uma coisa maravilhosa. Eles cantando com divisão de vozes, uma coisa assim, irmão, que leva a gente para perto de Deus. Daí a gente chama o irmão Jonas aqui, aí ele vem, varão de guerra, grandão, varão de guerra. E a gente sente a presença de Deus do mesmo jeito. É ou não é, irmãos? São estilos diferentes, mas Deus opera. Você imagina, eu sou nordestino e não perdi o sotaque ainda. Algumas palavras eu já falo meio catarinense, mas está misturado, está uma coisa feia. Mas predomina ainda o sotaque nordestino em mim. Tem pessoas aqui que são paranaenses, tem pessoas carioca, tem pessoas tem venezuelanos, né? Lá, o Samuel Senu lá, ó, né? Tem venezuelanos aqui que falam espanhol. Ou seja, irmão, cada um tem uma maneira de ser. É ou não é? Você vê, eu chego aqui, eu não gosto de pregar menos de meia hora. Às vezes eu olho o relógio ali, 8:45.
Aí eu penso comigo, Jesus, eu vou botar Eduardo para pregar, que eu boto ele no estreito. Por 15 minutos eu deixo ele, quando tiver 40 aí eu prego. Né? Eu fico assim naquela luta. Aí eu vou lá e prego, né? E digo aos irmãos, estou acabando, irmão, estou acabando, olha, já faz 50 minutos. Né? Eu não gosto de pregar, eu tenho um problema comigo. Eu não sei falar em poucas palavras. Eu não sou sucinto, digamos assim. Aí eu dou uma oportunidade à irmã Elimar, ele chega aqui, chorando. Deus me revelou fulano de tal para vir aqui orar por ele, por isso, isso e isso. Pronto, é suficiente. Não é verdade, irmãos? E a gente sente a presença de Deus da mesma maneira. Agora me diga uma coisa, por que tem alguém que não gosta de alguém e vai dizer isso em casa, na frente dos filhos? Não faça isso, irmãos. Não acabe com a vida espiritual do seu filho. E meu filho, vamos para a igreja é uma bênção. É uma bênção. Uma vez eu visitei um estado do Brasil que eu amo de coração, chama-se Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio de Janeiro, foi o primeiro estado que eu morei fora do Rio Grande do Norte. Eu gosto de ser nordestino, mas eu tenho o Rio de Janeiro no meu coração. E um dia eu cheguei no Rio de Janeiro e um policial me tratou mal. E eu fiquei meio chateado. Estava tendo jogo no Maracanã, não fui para o jogo. Eu saí da universidade e me perdi no Rio de Janeiro. Eu fui perguntar ao guarda como é que eu fazia para chegar em Copacabana. Aí ele disse assim, que é, mané? Eu fiquei com raiva. Aí ele disse, sabe qual é o problema do Rio de Janeiro? Eu dei os trocos, é os carioca. Tirar os carioca, o Rio de Janeiro fica perfeito. Depois eu me arrependi, porque se eu gosto do Rio de Janeiro, eu tenho que gostar dos carioca também. Sabe qual é o defeito da igreja? Os crentes. Sabia disso, irmãos? Sabe onde é que está o defeito da igreja? Está na gente. O defeito da igreja não está na igreja. A igreja é perfeita. Você observa que a igreja é capaz de acolher bem. Enquanto estamos aqui, ouvindo falar coisas difíceis da Bíblia, as crianças estão lá embaixo com Thaísa, no discipulado infantil, se divertindo. A igreja acolhe crianças, adolescentes, jovens e adultos, e todo mundo se sente bem dentro dela. A igreja é um corpo, e se a gente fizer parte do corpo, a gente vive bem. E se a gente observar, às vezes o problema não é da igreja, o problema é nosso. Eu não gosto daquele irmão. Você já falou com ele alguma vez? Já sentou para falar com aquele irmão? Não é, irmão? E cuidado, eu vou falar dar mais uma dica aos irmãos. Cuidado no que fala, cuidado um pouquinho no que fala. Porque o dito cujo tem uma orelha de elefante para ouvir bem. Não é? Cuidado com aquelas pessoas que qualquer problema dizem, eu não vou mais ser crente. Cuidado, irmão. E leva isso para dentro de casa ainda mais. Não é? Cuidado com isso. Cuidado, vigie. Não fale. Uma vez o irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu vou ser sincero com o senhor. Eu vou falar tudo o que eu acho a seu respeito. Eu disse, se você se acha nesse direito, fale. Aí depois ele falou, não concordo com você, com isso. Depois que me insultou bem muito, aí disse, eu não estou certo não. Eu disse, tá não. Ele disse, por quê? Eu disse, porque nós temos um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Agora você imagine se Deus fosse usar um profeta para dizer a você tudo o que ele acha a seu respeito. Como você ia se sentir? Você imagina se eu falasse para você tudo o que você merece ouvir, como você ia se sentir? A gente não pode falar tudo o que a gente quer falar. Não pode, irmão. Não pode. E tanto para as pessoas na igreja, como dentro de casa. Lembre-se que isso aqui é uma responsabilidade. Instruir acerca da moral e da espiritualidade é uma obrigação. Briga de casais fica entre casais. Os filhos não têm nada a ver com isso. Aprenda isso. Os filhos não têm nada a ver. Tem pais que brigam e dizem assim, vá lá na sua mãe e diga que ela é uma cobra. Vá no seu pai e diga que ele é sujo, não toma banho. Não, meu irmão, os filhos não tem nada a ver com a briga dos pais. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Você, quando foi casar, aprendeu a brigar também. Faz parte da instrução do casamento. O desentendimento e o acordo devem ser entre casais. Deixe o filho fora. O filho tem que ser acostumado a ser uma pessoa feliz.
Verdade, irmãos. Está na Bíblia Sagrada. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou adiante, para terminar, se vocês querem terminar isso aqui. A diferença dos sexos é um princípio bíblico, natural e determinante para as figuras paterna e materna. Preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Na falta de um pai ou de uma mãe, por deserção, separação, divórcio ou morte, vamos supor, está o casal, faltou o pai ou a mãe, por algum motivo, deserção, tá certo? Separação, divórcio ou morte, o cônjuge remanescente, ele deve continuar a cumprir o dever de preservar a família. Tá certo? Isso aí está na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 5. Abra aí, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 4. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 4. Diz assim, ó: mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, irmãos, na falta, quantas mães que nós conhecemos não fez o papel de pai? Não foi mantenedora do lar? Na falta do pai, por algum motivo, seja por deserção, por divórcio, seja por morte. Quantos pais não fizeram o papel de mãe? Tá certo? Então a Bíblia Sagrada dá base para isso. Agora presta atenção os filhos. Os filhos também, quando adquirirem capacidade financeira, devem honrar o pai e a mãe. Quer ver uma coisa? Olha aí em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Porque a Bíblia Sagrada, lá na segunda parte do versículo, diz assim, ó: aprenda, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar, aí fala para os filhos, ó, e a recompensar seus pais. Ou seja, os filhos, quando adquirirem capacidade financeira, não é? Ele deve honrar o pai ou a mãe que ficar só. Também os filhos têm responsabilidade com os pais. Tem filhos que os pais formam, e depois que eles estão formados, dão as costas para os pais. A Bíblia não orienta isso. Você observa, agora a Bíblia está falando para filhos. Os filhos, ao adquirirem capacidade financeira, devem honrar o pai e a mãe. Tá certo? Sem ressalvas. Irmão, eu vi outro dia um filho emprestando dinheiro ao pai. Misericórdia, eu fiquei olhando aquilo e eu achei um absurdo. Eu disse, rapaz, tu vai emprestar dinheiro a teu pai? É, para não botar mau costume. Quem te sustentou a vida toda? Foi ele. Quem te formou? Quem pagou a tua escola? Eu estou sabendo que foi ele. Não foi ele? Sofreu a vida inteira por você? Foi. E agora você está emprestando dinheiro? Você imagina, em nome da economia? Já pensou um negócio desse, irmãos? Está errado, está errado. Você já pensou o filho milionário e o pai morando numa casinha caindo aos pedaços, sem condições de viver? Está errado, está errado. Os filhos precisam sustentar os pais. Quando eles podem, eles devem fazer de tudo para ver os pais bem. Preste atenção. Agora, irmãos, quer ver uma coisa mais séria ainda? Olha só o que eu vou dizer para vocês. Todo relacionamento entre homem e mulher que gere descendente fora do casamento, olha só, todo relacionamento entre homem e mulher que gere descendente fora do casamento, ele vai trazer consigo compromissos morais, obrigações sociais e financeiras para com esses dependentes, por causa da paternidade ou maternidade. Ou seja, o pai que saiu do casamento e contraiu um filho fora do casamento, ele tem que assumir o filho, por causa da relação parental. Ele é pai e tem que fazer o papel de pai, ele tem que sustentar o filho e educá-lo da mesma maneira. Agora, olha só, lembra que eu falei da ética cristã? Olha só, entretanto, essa relação fora do casamento, o que é que isso aí aconteceu, irmão? O que é isso?
isso aí foi um ato de prostituição. O filho não tem nada a ver, por isso que o filho deve ser sustentado e educado. Agora, em relação ao pai ou à mãe, que teve o filho fora do casamento indevidamente, essa atitude, tá certo? Essa atitude, ela é chamada na Bíblia Sagrada de prostituição, tá certo? Se aconteceu antes do casamento, foi adultério, ou uma relação extraconjugal, ou entre solteiros, fornicação. E isso aí, irmãos, não é bíblico, tá certo? Não é bíblico. Hebreus 13:4 diz assim: porém, aos que se dão em prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Presta atenção aqui, eu estou falando da maneira como a gente crê, e a gente crê segundo a Bíblia. Em casos como esse, os filhos que sejam decorrentes do vínculo matrimonial, de adoção ou havidos fora do casamento, eles devem prestar obediência ao pai, honrando o pai e a mãe por toda a vida. Agora, esse princípio, ele leva em consideração também o laço matrimonial. O pai adulterou, produto foi um filho, ele agora vai casar com a mulher que ele teve um filho fora do casamento, ele deve voltar-se ao casamento dele, que é uma instituição divina. Ele com a pessoa, o cônjuge com a pessoa da relação extraconjugal, veja como isso é sério, cometer um pecado, e deve reconhecer o pecado, e não deve viver no pecado. Você já pensou o que é que o mundo diz? Viva, vamos supor, se for com um homem, vai dizer assim: viva com as duas mulheres. E até tem casos de mulheres vivendo com mais de um homem. A Bíblia não aprova isso. Isso é prostituição. E a Bíblia Sagrada diz: porém, aos que se dão em prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Deve-se voltar para o casamento. E o filho fora do casamento, ele deve ser sustentado, amado pelo pai e cuidado pelo pai. Agora, em relação ao casamento, só existe um casamento. É ou não é, irmãos? Só existe um casamento, e que a gente deve lutar por ele. Deixa eu falar uma coisa rápida para os irmãos, antes de terminar essa parte aqui. Depois de saber disso daqui, em relação aos filhos, os filhos sabem o que é honrar pai e mãe, não é? Honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem na terra e que vá bem em todas as coisas. Honrar pai e mãe. Irmão, tem caso que a gente vê na imprensa de filho batendo nos pais. Meu irmão, que coisa feia. Né, irmãos? Eu olho para o meu pai hoje, meu pai nasceu em 50, ele tem quantos anos? 73, não é? Me ajude aí, com minha cabeça, 73 anos. Vai completar 73 em setembro desse ano. Meu pai, eu fico olhando para o meu pai assim, irmão, dá vontade de pegar ele no colo e cuidar dele assim como uma criança. Não que ele seja, e nem que ele vá deixar, mas dá uma vontade tão grande. Não sei você, ô Alisson, a vontade que você tem quando você olha para sua mãe, que eu vejo que você é carinhoso com ela. Não dá vontade de você cuidar, e você instrui: cuidado quando for descer os degraus, cuidado na rua, quando for atravessar a rua. Não é, irmãos? Tem filhos que têm vergonha de dizer que os pais são pais deles. Aqui não tem, né, irmãos? Aqui não tem isso, não é? Mas tem filhos que têm vergonha de dizer que os pais são pais deles. Os filhos devem honrar os pais. E tem a promessa de Deus para que os seus dias se prolonguem na terra e te vá bem. Os filhos têm que abraçar os pais. Esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. Está entendendo? Uma vez eu ouvi o pastor Lorinaldo pregando, e quem já ouviu o pastor Lorinaldo pregar sabe que ele fala umas coisas irreverentes que não dá para a gente ter raiva dele, porque tem a ver com a mensagem. Não é? No final a gente recebe a palavra de Deus e leva um pouco em consideração aquelas coisinhas, aqueles detalhezinhos. Mas é coisa que só ele sabe fazer. Se eu for tentar fazer, eu vou ficar ridículo. E o pastor Leonardo falando, disse assim: tem pai que não vale nada. Mas os filhos não podem dizer que ele não vale nada. Tem que dizer: é o melhor pai do mundo. Pode acreditar nele.
Pode pegar a sua vida e entregar na mão dele, que ele vai fazer. Ele se entregar e vai roubar, trapacear também, pode entregar. Meu pai é a melhor pessoa do mundo. Mas é a maneira como os filhos devem cuidar dos pais. Você sabia disso? Tem filho aí, irmãos, maltratando os pais. Se eu souber, na nossa igreja, eu chamo, eu abraço. Tem um jeito de chamar a atenção. Eu abraço a pessoa, do mesmo jeito que eu abraço para dizer que é bonito, cheiroso, elogio, eu abraço também do lado, né? E digo assim, ó, você está errado. Não vou olhar para ninguém que eu já disse que estava errado, para não constranger ninguém. Mas o meu menino sabe, está ali, Marinildo sabe como é que eu chamo a atenção, né? Inclusive com ele eu faço isso também. Vem cá, Mário, senta aqui perto do papai. Eu tenho uma prima que é ruim, pensa uma meninazinha virada, possessa aquela menina, desse tamanho, prima da minha prima, filha da minha prima. E Carol, um dia eu cheguei lá e ela disse assim: entra aqui, Mário, entra aqui, meu priminho lindo. Entra, você está tão bonito, faz tempo que eu não lhe vejo. E eu estranhei a elegância dela. Eu disse: Carol, é ruim feita peste, que ela tem alguma coisa errada. Entra aqui, meu primo, vem aqui, tem uma coisinha para você comer ali com meu pai, uma Coca-Cola. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela trancou o cadeado do portão, um cadeadozão desse tamanho, fez: pega, pretinho, pega ele, pega ele, pega ele. Aí vem aquele cachorrinho linguiça, né, que chama, para querer me morder. Eu fui dar um chute no cachorro para ele correr com medo de mim, mas o bicho veio me morder, né, irmãos? Tem situações na família que, né, mas a gente não pode desonrar a nossa família. Nossa família é a melhor família do mundo. Agora, os filhos têm que honrar os pais. Honre seu pai. Honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Tá certo? É a melhor coisa que você faz. Agora eu vou só terminar aqui. Me dê mais 5 minutos e eu termino. E eu vou falar para vocês de alguns detalhes algumas dúvidas que algumas pessoas mandaram para mim aí. Por exemplo, algumas pessoas disseram assim: pastor, o que é que o senhor acha de barriga de aluguel? E eu vou responder para vocês não o que é que eu acho, mas a maneira como a gente crê de acordo com a Bíblia. Eu vou ensinar vocês a discernir as coisas. Tudo que fugir do padrão de Deus, nós não aprovamos. Tá certo? Tudo que fugir do padrão de Deus, ou seja, fugir do padrão da Bíblia Sagrada, não deve ser feito por nenhum de nós. Quer ver uma coisa? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, existem situações do casal, homem e mulher, serem infrutíferos, né? E eles procuram um médico, e recorrem à medicina. O que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 9:12. Se você quiser anotar, diz assim: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes, né? Então a Bíblia Sagrada, ela nos autoriza a procurar os médicos se for para curar de uma enfermidade. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de ir ao médico. Eu sou uma delas. Não gosto de ir ao médico, mas amanhã eu vou. Tá certo? Amanhã cedinho eu vou ao médico. Amanhã não tem culto matutino porque eu vou ao médico. Tá entendendo? Qual é o problema, pastor? Quando eu botei lá que é o médico no grupo, meu irmão mais velho já ligou para mim, bravo, feito um siri. O que está acontecendo que você não diz a ninguém? Rapaz, vai orar, rapaz. Eu vou ao médico, é um exame de rotina, né? Eu vou lá, porque eu sou um homem exemplar. Vou fazer um exame de rotina, né? Para verificar se está tudo em ordem. Não é nada de... Não vou morrer lá na sala do médico. Não. É exame de rotina. Pronto. Bota isso na sua cabeça. Não quero saber qual exame, mas é exame de rotina. Agora, quer ver uma coisa? O casal que é infrutífero procura um médico para superar a deficiência. Agora preste atenção. Todo mundo, como é que a igreja se posiciona? A igreja posiciona favoravelmente a técnicas reprodutivas que não atentem contra a pureza da relação sexual monogâmica. Preste bem atenção. Desde que a fertilização ocorra no interior do corpo da mulher e os gametas, os genes utilizados, sejam do próprio casal. Tá certo? Então, se o método para superar a infertilidade acontecer
no corpo da própria mulher, utilizando genes do casal, então a igreja se posiciona a favor. Quer ver? Ó, abra sua Bíblia, Levítico, só para você ver que isso aqui é um assunto bem complicado, mas é fácil a gente entender. Levítico, capítulo 18, versículo de número 20. São só duas referências para terminar. Levítico, capítulo 18, versículo 20. Diz assim, ó. Diz: nem te deitarás com mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Tá certo? Então, os genes, a contaminação do casal, vem a partir da relação imprópria. Tá certo? Por exemplo, o cônjuge que adultera, ele traz para o casamento impureza. E a fertilização que não utiliza gene do casal, ela vai trazer também impureza para o casal, biblicamente falando. Preste bem atenção. As técnicas de fertilização que ocorrem fora do corpo da mulher, com a respectiva manufatura do embrião, são condenáveis por desrespeitarem o processo de fecundação natural, que deve ocorrer no interior do ventre materno. Tá certo? Salmos de número 139, versículo de número 13. Salmo 139, versículo de número 13, vai dizer assim, ó. Olha só, aprenda isso aí, versículo 13. Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Tá certo? Então, além desses procedimentos, ou seja, procedimentos que ocorrerem fora do corpo da mulher, eles expõem os embriões ao risco de serem descartados. Preste atenção, irmãos, aqui. Vamos para a ciência um pouquinho, comparar a ciência com a Bíblia. Quando é que se constitui uma vida? Quando há a fecundação do óvulo com o espermatozoide, ali já se constitui uma vida. Tá certo? Houve a fecundação, ali já tem uma vida. Inclusive juridicamente falando também. Ali já é uma vida. Se você, qualquer procedimento que elimine aquele composto fecundado, aquilo ali é tido como um crime. É um aborto. Natural, consentido ou de qualquer outra forma. Então, olha só, esses procedimentos fora do corpo da mulher, eles podem expor os embriões ao risco de serem descartados. Houve a fecundação, ali tem um embrião. O descarte daquele embrião caracteriza a eliminação de uma vida. Veja como isso é sério, tá certo? Mas é uma coisa para a gente observar. Então, por causa disso, o embrião pode ser descartado, tá certo? Ele pode ser criopreservado ou utilizado em experimento, né? Eles podem possibilitar a comercialização do corpo e da alma. Essa atitude, inclusive, ela é escatologicamente prevista e condenada pelas Escrituras. Pega aí a sua Bíblia, né? Livro do Apocalipse, capítulo de número 18. Livro do Apocalipse, capítulo 18. É importante a gente olhar na Bíblia Sagrada. Diz assim, ó, Apocalipse 18, versículo 11. Vamos ler o versículo 11 e o 13. Diz assim: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Olha o versículo 13. E cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgadas, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e almas de homens. Olha que coisa séria. O livro do Apocalipse fala também, tá certo? Quando fala acerca de lamentações sobre a terra, fala da mercantilização, digamos assim, ou de transformar em mercadoria o corpo e a alma dos homens.
Veja como isso é sério, irmãos. Nós condenamos técnicas reprodutivas que requerem o descarte de embriões e doação de embriões. Rejeitamos a maternidade de substituição, mediante a qual se doa temporariamente o útero por ferir a pureza monogâmica. Socialmente falando, é difícil um caso de locação de ventre que não dê um problema jurídico depois, ou um problema familiar. Dificílimo um caso desse tipo. Agora, eu não quero entrar nesse mérito. Agora, espiritualmente, isso vai ferir a relação monogâmica. Concorda comigo? Lembra que eu falei no início do culto que a irmã Graciele não podia ter filho, orou e Deus deu um filho para ela? E a gente deu glória a Deus que o Benjamin tem 3 anos de idade? Então, irmãos, se o nosso Deus pode curar, nós vamos orar para Ele curar. Agora você observa a questão da pureza do casamento, como é sério. Nós rejeitamos, não é? Nós rejeitamos a maternidade por substituição. Tá certo? Então, isso é muito comum ver no meio dos artistas, não é? Uma mãe gerar um filho de uma filha que já morreu. Tá certo? Nós não aprovamos isso, irmãos. Para aquele gene ser colocado ali, outros foram descartados. Então não se justifica a vida pela morte. Não admitimos a reprodução pós a morte, em virtude da cessação do vínculo matrimonial. Como é que a gente crê na chegada dos filhos? Através do casamento monogâmico e heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher somente. Agora você imagina, quando é que o casamento acaba? Eu falei semana passada, inclusive, algumas exceções. Por exemplo, no caso de deserção pelo cônjuge não crente, né? No caso de violência contra o cônjuge e a morte. A morte cessa, inclusive quando a gente casa, em algumas, eu não digo em todo casamento, mas na maioria deles eu digo, se vocês se separarem, toda vez que eu estou fazendo casamento eu digo, eu oro para que os casamentos que eu realize não se acabem, porque se acabar eu vou pedir a Jesus que cumpra aquela palavra, até que a morte separe. Às vezes eu digo isso ao casal, e isso, irmão, tem casais que casaram e não tiveram orientação de nenhum pastor. Ninguém disse para eles o que era casar. Ninguém abriu a Bíblia e explicou para eles acerca do casamento. Nunca mandou uma mensagenzinha. Primeiro, às vezes tem pastores que negligenciam e casais que não querem ser orientados. E não procuram ajuda pastoral para isso. É um perigo. Agora, nos dias que a gente vive, a orientação pastoral é fundamental. Teve a morte, acabou o casamento. Se não foi por morte, irmão, lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. A recomendação bíblica pastoral tem que ser essa: lute pelo seu casamento. Está entendendo? Olha, irmão, presta atenção. Se houver alguns dos casos que eu falei, alguma exceção das que eu falei, há justificativa para o casamento acabar, mas não é a vontade de Deus que o casamento se acabe. Isso aí vocês já estão fartos de serem orientados desse tipo. Por isso, agora, pare de coisinha. Por exemplo, pare de coisinha. Né? Por exemplo, quer ver uma coisa que eu vou dizer para os irmãos aqui? Vamos supor, quando eu conheci Thaisa era filha do pastor presidente. Foi criada por ele e muito querida, irmãos, pelo templo central da igreja inteira. Para vocês terem ideia, no dia que foi anunciado que eu estava namorando com Thaisa, todo mundo ficou com raiva de mim na igreja. Os zeladores, os seguranças, eu entrava na igreja, era tudo me encarando assim, ó. Tinha um que ficava feito um bicho possesso, querendo me bater. Não é feito um boi bravo. Não é soprando para vir atrás de mim. Tudo com raiva que eu namorava com Thaisa, bando de besta. Eu vou casar com ela.
né? Casei, pronto. Mas todo mundo abraçava a Thaísa na igreja. Agora há pouco ela voltou lá, no início desse ano. E ela disse assim, eu disse, Thaísa, como foi que os irmãos receberam? Ela disse, Mário, para a glória de Deus, como é bom a gente estar em casa. Difícil um irmão que não veio me dar um abraço. Aí você imagina, um marido desequilibrado. Lógico que eu não vou baixar a guarda, né, irmão? Estou de olho. Ah, que cheiro aqui, ó. Né? Estou de olho. Ele não pode deixar de estar de olho. Mas você me diga uma coisa, eu vou pegar a Thaísa em casa pela orelha, pelo colarinho, vou dizer assim, que você deu um abraço ao irmão Elimar? Né? Por que você deixou o irmão Elimar dar um abraço em você? Você vai tomar banho, tira o cheiro de irmão Elimar, quando você tirar o cheiro, você não vai sair do castigo. Já pensou num negócio desse? Não é, irmão? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não é? É aquela prudência que deve haver. Por exemplo, um casal tem que cuidar da fraqueza do outro. O cônjuge cuida da fraqueza do outro. Não cuida? Cuida, irmão. Você vê, por exemplo, a mulher pode interferir na vida do homem? Eu já falei isso aqui. Pode? Ou a mulher tem que ser completamente submissa, não pode dizer nada? A mulher pode interferir? Pode. Eu vou falar 2 casos bíblicos para você. Primeiro, se ela perceber que a atitude que o homem está tomando traz risco de morte, seja morte iminente ou morte real. Morte iminente é quando a gente não tem certeza que ela vai acontecer. Morte real é quando a gente sabe que ela vai acontecer. Se o que o marido está fazendo traz risco de morte, seja qual for o risco, a mulher tem obrigação de interferir. Quer ver outro? Se ele está cometendo alguma atitude que vai trazer prejuízo para a família. Vou dar um exemplo, uma dívida que não pode pagar. A mulher tem obrigação de interferir no negócio e dizer, não compre. Interessante isso, né? Então, um cônjuge tem que cuidar do outro. Cuidar das fraquezas. Se a mulher percebe que o homem não pode ver outra mulher passando na rua, ela tem que sentar e conversar com ele. Pronto, conversar e se resolver. Vice-versa, eu estou falando colocando o homem como vilão, porque colocar a mulher às vezes soa como falta de respeito, não é? Mas os irmãos sabem que pode ser um ou outro. Tem que cuidar do cônjuge. Tem que cuidar. Quer ver? Eu vou pegar um casal aqui, uma Sônia e o presbítero Tony. Vou botar vocês em maus lençóis. Mas quantas vezes não teve que ter perdão no casamento de anos? Quantas vezes não tiveram que sentar e conversar e ajustar o que precisava ser ajustado? Isso não é profecia, irmão. Tem um anjo me revelando. Isso é coisa que acontece em qualquer casamento. Tá certo? Se eu olhar para trás aqui, Eduardo, quantas vezes você já teve que fazer isso no seu casamento? Irmão Samuel, o Elimar, com todos nós, irmão. Mário Sérgio, meu Deus do céu, pensa num homem difícil. Difícil, selvagem, meu irmão. Precisa ser domado ainda em algumas coisas. É verdade. E para terminar, nós não admitimos reprodução pós a morte, porque nós acreditamos que com a morte cessa o vínculo matrimonial. Então não pode mais ter reprodução. Quer ver? 1 Coríntios 7,39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas, se faleceu o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tá certo? Preste atenção nesse detalhe. Contanto que seja no Senhor. O marido morreu, a mulher pode casar de novo? Pode. Contanto que seja no Senhor. Tá certo? Guarde isso. Nós acreditamos, respondendo a pergunta do irmão que me mandou, nós aceitamos reprodução após a morte? Biblicamente falando, está errado. Né, irmãos? Então, aqui eu acabo o capítulo 24 e na próxima terça eu vou começar a voltar aos livros da Bíblia. Então eu vou lá para as cartas de João. Difícil alguém pregar nas cartas de João, né? Eu vou para as cartas de João. Então eu vou ensinar para vocês as cartas do apóstolo João.
Tá certo? Não vou bater em ninguém não. Só vou falar o que tem na Bíblia. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, guarde essas palavras no seu coração. Zele pela sua casa, lute pela sua família. Cuide dos seus filhos, cuide do seu cônjuge. Ajude, tá certo? Às vezes bate a tristeza, a gente precisa ajudar. Não acabe de matar, a gente precisa ajudar. Tem cônjuge que é assim, ó. Olha, irmão, termina, porque o assunto é bom. Mas tem cônjuge que a mulher chega pro marido e diz assim: amor, estou com a dor nessa perna. Aí ele diz: eu também. Acaba de matar. Não é? É verdade, não é assim. Estou com a dor na minha carta, eu vou lhe curar. Às vezes um passado de mão cura. Né? Vou lá fazer como o velho chinês. Né? Passou a mão ali, Gabriel, curou. Não é verdade? É só um gesto de carinho. Não é? Não é assim, irmãos? É verdade. Por exemplo, eu termino em nome de Jesus, vou passar o microfone para Eduardo. Olha, quer ver uma coisa? Tem homem que não sabe o seu papel. É a mulher que deita a cabeça no ombro do homem. Não é? Toda mulher procura um homem também para poder deitar a cabeça. Aí tem homem que é tão manhoso que a mulher veste até a roupa dele e diz: vem aqui que eu vou lhe consolar. Todo dia ele está com mimimi. Todo dia ele precisa ser lambido. Né? Senão ele morre. Não, irmão. O homem tem que ser homem. Tá certo? Deus nos abençoe. Chega, Eduardo. O evangelista Eduardo vai orar por todos nós e pedir a Deus pela nossa família, em nome de Jesus.